Cruzada, esse nosso evento aqui da Semana do Personal Trainer é um evento para divulgar a nossa plataforma de formação continuada em Personal Trainer, o Treine em Foco Play. Ele está numa promoção agora de Black November, todo mês de novembro, com até 35% de desconto. Vários temas pertinentes a teu trabalho de Personal Trainer em diversas áreas, mais de 170 cursos, todos com certificados, grupo exclusivo no WhatsApp com a minha abordagem, a minha resposta para tuas dúvidas. Bem bacana. Para te entender mais, saber mais sobre essa promoção, clica aqui embaixo, vem ser meu aluno Treine Foco Play. Fala, gurizada, tudo certo? Tranquilo? Gostando aqui da Semana da Consultoria Online? Já tivemos o primeiro encontro ao vivo, a cores, com vocês, falando sobre avaliação postural na consultoria online. Hoje, na Semana da Consultoria Online, nós vamos tocar num assunto também tão importante quanto no primeiro encontro, que é o parcelamento do treino. O que eu tenho que raciocinar, quais são os fatores que eu tenho que pensar, quais são as lógicas, quais são os pressupostos que eu tenho que raciocinar, pensar para executar um parcelamento na consultoria online. Para quem não está muito ligado, que está iniciando, que parcelamento, o que é isso? Parcelamento é quando a gente faz aquele treino A e o treino B, ou faz o treino A, B, C, ou ainda treino A, B, C, D, E, F, G, H. Não, eu já estou brincando. Mas a gente vai parcelando o programa de treino, todos os exercícios da pessoa, em sessões onde não repetem os mesmos grupos musculares. Então, treino A é uma coisa, treino B é outra. Então, nessa proposta aí que a gente usa por parcelamento. Então, essa é a ideia. Mas aí, para começar, vocês estão vendo que eu estou com um quadro aqui. Por quê? Porque nós vamos discutir, colocando no quadro, algumas ideias, alguns raciocínios com vocês. Primeiro ponto, assim, ó, para de cara começar a iniciar com vocês é o seguinte: quando que eu tenho que parcelar? E será que eu tenho que parcelar com todo mundo? Será que com aquele aluno iniciante, aquele cliente iniciante que não tem um volume de treino elevado, eu preciso parcelar? A resposta é não. Tá? Então vejam bem assim, ó, qual é o critério para nós parcelarmos em A e B, por exemplo? Já vou fazer com vocês parcelamento A, B, C, raciocínios, né? Um ponto importante aqui, ó, não vou trazer receita de bolo. Se você sabe, o Treine em Foco está 12 anos no ar, nunca trouxemos receita de bolo. A nossa proposta 12 anos no ar com vocês, 12 anos no ar com vocês, é trazer linhas de raciocínio, ensinar vocês a raciocinar, ensinar vocês a refletir. É isso que a gente faz no Treine em Foco Play. Os alunos que estão sob nossa tutela no Play, a gente faz esse tipo de trabalho. Fazer raciocinar treino é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. Então o primeiro ponto é raciocinar. Quando que eu preciso parcelar o treino, quando que eu não preciso? Esse é o primeiro ponto. Então assim, um cliente iniciante, onde o volume de treinamento não seja alto, o número de exercícios não sejam alto, não tem lógica eu parcelar. Mas por que, João, o volume de exercícios, o volume de treino não é alto ainda? Porque esse cliente, se eu colocar um volume de treino alto com esse cliente, ele não vai conseguir executar com qualidade. Os últimos exercícios da sessão, por uma fadiga acumulada ao longo da sessão, aqueles últimos exercícios só estão cansando o teu cliente ao invés de treiná-lo. Os exercícios são para treiná-lo, estimulá-lo a evoluir fisiologicamente, fenômeno da supercompensação ocorrer. Se o status de condicionamento do meu cliente iniciante, previamente sedentário, vamos contextualizar, não for alto por ele ser sedentário, previamente, não estar treinando, então poucos exercícios é o que ele consegue sustentar em uma sessão de treinamento. Então não tem lógica do porquê eu parcelar. João, então qual é a melhor estratégia a trabalhar nessa lógica? Fazer o sistema full body, ou full body. Esse sistema eu vou treinar os mesmos grupos musculares nos dias que ele me liberou nas sessões de treinamento aí na minha consultoria online. Vamos imaginar que vocês na consultoria online tem um cliente que treina segunda, quarta e sexta. É os dias que ele vai para academia treinar. Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo. Nesses dias, ele vai treinar os mesmos grupos musculares, porque eu estou com o sistema full body com ele, porque se eu parcelar em A e B, por exemplo, ele já não vai ter condição de sustentar bem esse treino até o final. Perfeito? E aí o full body tem uma característica, que vocês podem usar de uma forma ou outra. O clássico, o conceito básico do full body é, eu vou usar os mesmos grupos musculares, mas não os mesmos exercícios nas sessões de treinamentos diferentes. Como assim, João? Vamos imaginar que ele vai treinar peito, e obviamente ele vai treinar peito. Então vamos imaginar que na segunda-feira tu coloques o pec deck para ele. Na quarta-feira, o segundo dia de sessão de treinamento para ele, ele não vai fazer o pec deck, ele vai fazer o supino máquina, por exemplo. E no último dia, na sexta-feira, para peito, continuando sempre no raciocínio de peito, ele vai fazer um outro exercício para peito. Pode ser um crucifixo, pode ser no crossover, algum exercício para peito que tu julgue interessante para ele. Esse é o conceito básico do full body, ou seja, eu treino o mesmo grupo muscular, no caso aqui do exemplo, peito,
em todas as sessões de treino dele, só vou modificando os exercícios para ir modificando o estímulo, ok? Tu podes fazer o clássico do Fubari antes de começar a parcelar o treino. E quando que eu começo a parcelar o treino? Já te explico e já vamos discutir o parcelamento do treino, tá? Mas tu podes fazer o clássico do Fubari como eu coloquei para ti. Então, vamos lá. Ele vai treinar segunda, terça, olha só o meu exemplo. Quarta ele não treina, então ó, ele treina quinta e treina sexta, por exemplo. Ele vai treinar aqui o supino para peito, aqui ele vai treinar o pec deck para peito, aqui ele não treina na quarta-feira. Na quinta-feira eu vou colocar um crossover para ele, tá? Para peito. Aí qual a posição, João? E depende de diferentes condicionantes, né? E na sexta-feira eu coloco um crucifixo para ele. Certo? Beleza, esse é o clássico do Fubari. Eu vou fazer a mesma coisa para ombro, eu vou fazer a mesma coisa para tríceps, para bíceps, eu vou fazer a mesma coisa para glúteo. Se for uma mulher, eu quero um trabalho mais focado, não é isolado, mas focado em glúteo, né? Eu vou colocando um exercício, outro. Se o cara treina 5 vezes na semana, eu vou colocar nesse quinto dia da semana. De repente eu posso repetir um exercício que ele goste bastante, pô, o supino ele adora, ama de paixão, ou posso até repetir. Mas o clássico do Fubari é mudar o exercício aqui também. Essa é a lógica natural das coisas, tá? Num método onde eu treino os mesmos grupos musculares em toda a sessão. E aí um último ponto para a gente partir para o parcelamento em si é discutir o seguinte aqui, ó, no Fubari ainda para o aluno iniciante que está começando, eu não vou parcelar o treino, já disse o motivo. Por quê? Porque se eu colocar muitos exercícios com muito volume de treinamento, no final da sessão de treino, os últimos exercícios ele está mais cansando do que treinando. Eu atrapalho a recuperação para outro dia. É um volume além do status de condicionamento físico que o cliente, o nosso aluno, apresenta. Então é importante também, na consultoria online, tu ter uma boa noção de como é que é o comportamento desse cliente, qual é a capacidade de treino dele. Isso a gente faz muito na anamnese. A anamnese cumpre muito essa função. Entender um pouco melhor o meu cliente para ver qual é a condição que eu vou já, de repente, partir para um treino parcelado, A e B. Nessa condição, poderia fazer A, B, A e B. Ele não treina na quarta-feira. Poderia, se é um cara que sustenta esse tipo de treino. Mas voltando aqui para fechar. O cara não sustenta esse tipo de treino, eu estou com o método Fubari. Aqui o ponto agora a ser raciocinado é o seguinte, eu coloquei peito, outro exercício para peito, outro para peito, outro para peito. Eu vou colocar um para costas aqui. Então, por exemplo, costa eu vou colocar puxada, aqui eu vou colocar uma remada na máquina, aqui eu vou colocar uma remada curvada e aqui eu vou botar um trabalho de pec deck invertido. Todos costas, pegando ora mais o trapézio, ora mais o latíssimo, mas todos aqui numa generalização de costas, beleza? Aí eu vou fazer um para bíceps. Então eu vou botar uma rosca direta aqui, rosca direta, aqui eu vou colocar uma rosca concentrada, aqui uma rosca alternada no banco inclinado. Só estou dando exemplos, linhas de raciocínio, lembra? Não é receita de bolo. E aqui eu vou colocar uma rosca bíceps na polia. Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte, posso fazer para tríceps, posso fazer para abdômen, posso fazer para ombro, posso fazer mais focado em coxa, alguns trabalham com coxa mais focado na região anterior, mais posterior. Seria o caso para um iniciante? Ficar focando em exercício mais para coxa anterior, mais para coxa posterior? A questão é o seguinte aqui, seria necessário para esse iniciante eu colocar esses exercícios de bíceps aqui? Será que na puxada já não teria um trabalho razoável ou numa remada curvada já não teria um trabalho razoável aí também do bíceps se tratando de um iniciante? Então talvez, e aí tu vai ter que julgar na consultoria online aí o teu cliente, se é o caso de colocar ou não um exercício de bíceps. Talvez tu tire bíceps porque tu faça uma avaliação que nos exercícios de costas já tem para esse aluno iniciante um bom trabalho dos flexores do cotovelo. Aí não seria necessário para esse aluno iniciante na tua consultoria online colocar esse trabalho para bíceps. Outra opção que tu podes pensar, João, o seguinte, na segunda-feira eu vou sim colocar. Então, ó, eu vou sim colocar. Aqui eu não vou colocar, aqui eu coloco um exercício de bíceps e aqui não. Porque qual é o teu julgamento daí nessa condição? O meu trabalho de costas, alguns exercícios, não trabalho com o pec deck invertido, por exemplo, para costas, eu não trabalho bem bíceps braquial. Agora, na remada, o cara vai ter um trabalhinho razoável.
na puxada também. Então, no trabalho de costas está muito bem feito, mas o trabalho de bíceps não ficou bem completo, até porque os exercícios são para costas, não são para bíceps. Então eu vejo que do exercício de bíceps eu coloco na segunda-feira, mas eu falho terça e quarta, volto a colocar na quinta, vou falhar na sexta, sábado e domingo, que é os dias, sábado e domingo que ele não treina. Por quê? Porque é um trabalho complementar na sessão de treinamento da semana. Lembrando que o controle das cargas por volume load, interpretação da evolução do cliente, é no microciclo de treinamento, é na semana. Então eu tenho que compor uma semana que fique bacana. Isso vale também para o parcelamento, que a gente já vai entrar no parcelamento. Eu estou discutindo quando eu não parcelo ainda o treino, para a gente evoluir e poder ver quando que eu vou ter que parcelar. Então eu tenho que enxergar isso aqui no microciclo. O microciclo aqui é segunda, terça, não vai treinar na quarta, quinta e sexta. Se o meu cliente treina na quinta e no sábado, a minha visão do treino é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado se ele treinar. É nesse microciclo que eu tenho que ver que a carga de treino na minha consultoria online está bem adequada. Esse é um ponto-chave. Perfeito? Então, vocês viram que tem possibilidades aqui no Fubari? O Fubari pode ser aplicado, inclusive, para indivíduos bem avançados para treinamento de hipertrofia, que eu não vou discutir agora aqui, porque eu estou aplicando ele para o cara iniciante, que eu não estou parcelando o treino. Né? Mas eu tenho essa condição. Teria que botar um exercício específico para ombro? Vai depender da necessidade, vai depender da condição. E eu posso lançar mão de colocar em alguns dias da semana ombro e outros não. Por exemplo, eu vejo que num supino, deltoide feixe anterior já trabalha bacana. Eu vejo que numa puxada, deltoide feixe posterior trabalha bacana. Eu vejo que numa remada curvada, o deltoide feixe posterior trabalha bem. Num crossover peito, o deltoide feixe anterior trabalha bem. Então eu percebo que eu tenho que só enfatizar, na verdade, é o feixe medial do deltoide. E aí eu posso optar em colocar deltoide na segunda, um exercício deltoide, elevação lateral, não colocar aqui na terça de novo, colocar outro exercício para deltoide feixe medial, uma elevação frontal, com rotação interna e elevação frontal, aqui, e aqui eu volto a não colocar, porque é um complemento só, porque o feixe anterior e posterior já está muito bem executado nos treinos anteriores. Então percebam que o treino Fubari, ele tem que ser muito bem pensado, compondo com a cinesiologia e anatomia os exercícios, os grupos musculares, e eu tenho, enquanto profissional qualificado que estou tutelando esse treino na consultoria online, eu tenho que avaliar a necessidade de colocar esses exercícios, ou talvez colocar em alguns dias, em outros não, ou talvez colocar em todos os dias. O que pode acontecer para a gente fechar isso aqui e ir para os parcelamentos? Pode acontecer de ombro, por exemplo, tu perceberes que com a tua programação de treino, bíceps e tríceps tu vai colocar num dia e não coloca no outro. Coloca num dia e não coloca no outro. Então, na semana, no microciclo, o cara treina bíceps e tríceps 2 vezes com exercício isolado. Os outros exercícios compondo nos multi. Remadas, supinos, puxadas e tal. Beleza. Mas ombro tu percebe que num primeiro momento tu não vais colocar e não há necessidade. A partir de 1 mês de treinamento, por exemplo, tu percebe a necessidade de colocar num dia e não colocar no outro exercício para ombro. Tu já está evoluindo na programação de treino. E avançando nesse processo, em outro dia tu vais colocar no primeiro dia, no segundo dia de treino, no terceiro e no quarto dia de treino da semana do microciclo. Então percebam, para a gente fechando aqui, tá? Processo evolutivo. Eu estou aumentando o volume de treinamento em bíceps, porque antes eu treinava num dia, não treinava no outro, e depois eu passo a treinar todos os dias. Eu não treinava ombro, porque vários exercícios de uma forma ou outra já exigiam do ombro, e meu cliente era bem iniciante, e eu percebi que 2 semanas, 3 semanas de treinamento dá para colocar num dia e não no outro, já para ter um trabalho principalmente para deltoide medial. E com a evolução dele em 1 mês de treinamento na minha consultoria, pela programação de treino, pela efetivação de treino. Então, quando tu vai aplicando o treino, tu vai percebendo algumas questões. Aí tu tem que controlar isso, tá? Tu tem que ter o controle como é que teu cliente está evoluindo. E aí tu percebe que há necessidade de colocar dia sim, dia não, nos treinos dele. E depois de um certo período de tempo, tu vê a necessidade de colocar em todos os treinos. Isso é um princípio do treinamento esportivo. O princípio da progressividade da carga. Eu estou acabando de explicar para vocês o princípio da progressividade da carga. Individualizando o treino para o meu cliente, num treino para um cliente iniciante, onde eu não parcelei inicialmente. Eu comecei com um treino compondo todos os dias da semana, que ele está treinando, nesse caso, nesse exemplo, segunda, terça, quinta e sexta. Beleza?
Gurizada, quadro branquinho. Por que o quadro branquinho? Porque agora chegou a hora de parcelar. Vocês já viram uma ideia que eu não começo parcelando, eu aplico Fubari e dei alguns exemplos para vocês, algumas lógicas. Só que para parcelar tem vários critérios, tá? Várias lógicas para eu usar. Eu vou trabalhar uma lógica, duas na verdade. Uma é primeiro do fenômeno da supercompensação e outra é do volume load, pensando daí numa aplicação em hipertrofia, que é onde eu vou parcelar o treino para vocês. São duas lógicas entre várias lógicas que eu tenho que pensar para parcelar. Então eu vou explicar primeiro o fenômeno da supercompensação e explicar em cima do Fubari o que está acontecendo, qual é a lógica. Olha só, a lógica é um gráfico, tá? Nós vamos ter que entender esse gráfico aqui, ó. Vamos ter que entender? Não, nós vamos entender esse gráfico aqui. Sistema cartesiano, tá? Aqui eu tenho evolução, por exemplo, da fosfocreatina, tá? Que é uma fonte de energia. Poderia ser glicose, glicogênio muscular também, tanto faz. Evolução do cara. Posso botar aqui, ó, evolução ou desgaste, catabolismo, anabolismo. Para cima é anabolismo, para baixo é catabolismo. Catabolismo é degradação. Anabolismo é aquisição, tá? Então a gente pode pensar até em proteína. Tá perdendo proteína, ó, botei o sinalzinho de menos quando ele tá indo para baixo, tá ganhando proteína, sinalzinho de mais quando ele tá indo para cima. Pensando aí em hipertrofia, tá? Então olha só, o cara aí no Fubari, antes disso, ele tem aqui no eixo horizontal, ó, ele tem o treino de segunda, o treino de terça-feira, o treino de quarta-feira, o treino de quinta-feira, o treino de sexta, sábado e domingo. Só que sábado e domingo ele não está treinando e nem quarta, né? E aqui ele começa na outra semana, segunda de novo, terça de novo e assim sucessivamente. Essa é a ideia. Então aqui eu tenho um microciclo, ó, dessa segunda até domingo eu tenho um microciclo, correto? Um microciclo de treinamento. Aí o que acontece? Se eu pensar lá, por exemplo, em proteína muscular no treino, se eu pensar em fosfocreatina, que é uma fonte de energia, se eu pensar em glicogênio muscular, ou seja, esse fenômeno da supercompensação ele vale para diversas variáveis. O cara tem um valor inicial, mesmo sedentário, ele tem um valor inicial assim, ó, relativamente constante no corpo. Relativamente constante. Seja de proteína, seja do que for. E lembrando que para cima ele ganha, para baixo ele perde. Glicogênio, fosfocreatina, seja o que for. Aí o que acontece? Na segunda-feira ele vai treinar. Não vai treinar? Não foi isso que a gente viu no Fubari aí? Então olha o que vai acontecer. Acompanha aí o raciocínio fisiológico. Ele treina aqui, treina aqui, treina aqui, treina aqui, não é isso que nós colocamos aí? Então o que vai acontecer? Se eu pensar na fosfocreatina, no glicogênio e até mesmo na proteína muscular dele, na segunda-feira quando ele treina vai acontecer isso aqui, ó, durante a sessão de treinamento. O que isso aqui está mostrando? Setinha para baixo é o que? Perda. Está perdendo fosfocreatina, está utilizando glicogênio, está diminuindo a taxa de proteína muscular dele, está degradando, catabolizando, é o termo técnico fisiológico disso. Beleza, isso é normal, tá? É isso que vai acontecer. Pode ser um treino mais pesado na segunda, dependendo aí do volume que tu tá aplicando, ó, pode ter uma degradação maior. Um treino menos pesado vai ter uma degradação menor. Fato é que vai degradar, vai catabolizar. Normal, é fisiológico. O que acontece? O cara termina a sessão de treino consultoria online contigo, ele vai viver a vida. Viver a vida significa alimentar, e aí, preferencialmente que ele esteja fazendo uma dieta legal, tu vai dar algumas dicas para ele, o legal é ele ir no nutricionista, ter um suporte do nutricionista por trás, esse cara vai ter que descansar, esse cara vai ter que dormir. Durante esses fatores aí, o que acontece ou com a fosfocreatina, com o glicogênio ou com a proteína muscular? Ele começa uma curva de recuperação aqui, ó, uma curva de recuperação. E a ideia é que eu venha na terça-feira, nessa lógica que nós fizemos, terça-feira eu aplico um treino de novo, ó. Eu aplico um treino de novo com a mesma carga, só mudei os exercícios como nós trabalhamos no exemplo. E o que acontece no pós-treino? O cara vai viver a vida normal, essa menina, essa mulher, esse cara, esse homem, e ele vai se alimentar, e ele vai descansar, e ele vai dormir. Fatores regeneradores que vão fazer a curva do anabolismo, da recuperação. Anabolismo não é só anabólico, hipertrofia. Anabolizar significa agregar, associar, melhorar, evoluir, ó, setinha para cima, tá? Então ele melhorou. Só que aqui, ó, deixa eu até melhorar o meu gráfico aqui para mostrar para vocês. Isso foi na terça, né? Aí durante a terça ele vem aqui, ó. Percebam que quarta-feira ele não treinou nessa minha periodização, né? Ó, vou botar a linha de quarta-feira aqui, ó. Claro que eu tô fazendo aqui no quadro, as linhas não estão nem bem retas e nem bem horizontais e verticais, mas para ilustrar a ideia. Na quarta-feira, o que vai acontecer? Ele recupera, porque ele tem um tempo necessário para isso, ele recupera tudo que ele tinha recuperado nos outros dias, ó, que ele tinha desgastado em azul nos outros dias. Só que aí entra o fenômeno da supercompensação. O que é isso? Ele perdeu proteína, por exemplo, ele compensou as perdas.
Ele perdeu proteína no treino, ele catabolizou proteína no treino, ele compensou a perda de proteína. É compensação. Só que aí vem o fenômeno da supercompensação. O que acontece? Ele vai ter isso aqui, gurizada, ó. E aí a curva volta a descer aqui de novo e voltar para o basal, que é essa linha aqui, ó. Mas ele tem um ganho um pouquinho superior ao que ele tinha antes. Esse ganho um pouquinho superior, ele pode ter uma curva assim, ó. Normalmente é assim que acontece, uma curva mais alongada, e aqui ela voltou para o normal. Agora percebam que na quinta-feira ele vai treinar de novo. Quinta-feira aqui, ó. Aqui ele vai treinar de novo, eu vou aplicar uma carga com ele. Só que o nível fisiológico, se eu considerar proteína aqui, né? Ó, proteína, né? Proteína, se eu considerar proteína, ele tinha um nível fisiológico de proteína e ele super compensou, ele já está começando a perder um pouquinho, porque a curva vai voltar para o basal, vai voltar para cá, mas nesse dia, quinta-feira, ele está aqui, não aqui. Olha bem, ao estar aqui, não aqui, ele está super compensando. Isso aqui é a curva da supercompensação. O organismo recupera as perdas e supercompensa quando a ele, o organismo, é dado um tempo suficiente, um estímulo de perdas sequenciais, quando há a possibilidade ele supercompensa. Talvez isso aqui não ocorra do treino de segunda para terça, talvez ocorra só no final de semana, mas tá tudo certo. A lógica é a mesma. E eu aplico o treino agora de quarta-feira nesse ponto aqui, ó, quando ele estava começando a supercompensação. Não está no auge ainda, tá tudo certo. Por que que tá tudo certo? Porque agora eu aplicar o treino... Opa, aqui é quarta que ele não treina, ele vai treinar na quinta, né? Então vamos botar aqui, ó. Aqui já melhorou na quinta-feira. Por que que melhorou? Olha o nível que ele está. Eu aplico o treino e eu vou degradar. Só que eu comecei, olhem bem, observem bem. Eu comecei esse treino num nível de proteína no músculo, num nível de fosfocreatina, num nível de glicogênio muscular acima do basal que ele começou o programa de treinamento lá. Porque ele supercompensou e eu apliquei a carga na supercompensação. Degradei de novo, tudo normal, como manda o figurino e como se espera fisiologicamente. O cara vai para casa, recupera, tem a curva de recuperação e lá na sexta-feira, só que agora essa curva de recuperação ele volta para um outro patamar, né? O patamar agora é esse aqui, ó. É o patamar da supercompensação. Eu aplico lá sexta-feira o treino de novo. Olha lá, ó. Aplico o treino de novo na sexta. Aí sábado, o que que faz? Ele recupera no sábado, recupera no domingo e aí ele tem o pico da supercompensação e volta aqui, ó. E aí vem um detalhezinho que normalmente se refere ao microciclo de treinamento. Olha só, pensando em hipertrofia. O que acontece? Domingo, ó. Olha o que aconteceu domingo. Ele já estava em supercompensação, só que eu não treinei o cara domingo. E aí eu vou treinar esse cara na outra segunda-feira, que vai retomar o treino dele, ó. Então na outra segunda-feira, observem bem, ó. Ele vai estar com nível agora de supercompensação. Se eu pegar e observar lá, ó, olha lá, olha, observe. Ele vai estar com nível de supercompensação maior que no outro dia. E assim ele vai aumentando. E aqui nesse dia agora, eu vou lá e aplico a carga de treino de novo. E aí ele vai voltar a repetir isso aqui. Então isso é o fenômeno da supercompensação. Gurizada, não é que vai acontecer na quarta e vai acontecer no final de semana. Eu tenho que treinar alguns estímulos para ir catabolizando, degradando e dar alguns intervalos para o cara supercompensar. Então por isso que a gente vai trabalhar com essa ideia da supercompensação sempre baseada nisso aqui. A ideia do parcelamento sempre baseada nisso aqui. A ideia é que em algum momento, não precisa ser na quarta e no final de semana, pode ser só no final de semana, pode ser só na quarta, aqui ele degradou muito, não recuperou tanto, mas em algum momento no microciclo vai acontecer isso aqui. Tanto faz se é um treino normal, que não parcelou, ou num treino parcelado, que a gente já vai ver a lógica. Então essa aqui é a lógica da supercompensação e o cara vai aumentando a agregação de proteína no músculo, aumentando a agregação de proteína no músculo cronicamente, isso aqui pode ser mínimo, tá? Um aumento aqui de 0,1% em uma semana, tudo bem, 0,1% aqui, 0,2% na outra semana volta 0,1%, no final do mês ele tem ali 0,5% de aumento de proteína. Estou só botando números assim para a gente pegar a lógica. Pô, já é algum aumento. Em 2 meses ele tem 1% de aumento de proteína. Vocês vão dizer que é pequeno, é pouco? A hipertrofia não é rápida. A hipertrofia tem o seu time para acontecer, depende dos hormônios, depende da genética do cara, depende da epigenética dele, como ele vive, como ele descansa. Esse descanso aqui é fundamental, é o regenerador, é o recuperativo, a alimentação do cara. Então tudo isso envolve o fenômeno da supercompensação. Essa é a ideia, compensação. Ele vai supercompensar e eu tenho que aplicar um novo estímulo em algum momento
se não no pico da supercompensação, em algum momento da supercompensação, para eu ter ganhos, para eu evoluir com esse cara, ou aqui, ou aqui, ou aqui aplicar um novo treino, ou aqui, ou aqui, ou aqui. O problema está se o cara está se recuperando e eu aplico um treino aqui no sábado, ó. Olha só se eu aplicasse um treino no sábado pro cara. O cara tá aqui, eu vou aplicar um novo treino com ele não ter recuperado nem o suficiente para ficar no estado basal. Então eu preciso dar intervalos, então por isso que num trabalho inicial, eu não faço parcelamento. Isso aqui está justificando por que eu vou entrar com o Fubari com o cara. Porque isso aqui é fisiologia. E ele não vai conseguir sustentar, ter supercompensações toda hora, todo dia. Essa supercompensação, o cara melhora a velocidade da supercompensação. Sim, como? Descansando melhor, recuperando melhor e se habituando a isso. O organismo fica mais hábil no anabolismo proteico, de glicogênio, de fosfocreatina, o pool energético dele, as enzimas aumentam em quantidade, a capacidade de metabolismo dele melhora, então isso aqui acelera mais com o tempo de treinamento. Essa é a lógica. Então essa é uma lógica que a gente vai ter que pensar agora no parcelamento. A outra lógica é o volume load. Volume load. O que é isso? Forma mais simples da gente entender. Pega um grupo muscular, peitoral, por exemplo. Vamos lá, vamos exemplificar no peitoral. Peitoral, peito, como quiserem, né? A pergunta é, na semana, olha só, para entender volume load, na semana, tá? Quantas séries esse cara faz na semana para peito? Tá, João, mas tu tá perguntando do supino, do pec deck, do crucifixo, qualquer exercício, desde que seja, ó, para peito. Então a ideia é que na semana, ou seja, no microciclo, na semana, quantas séries? Então vamos pensar assim, ó, para hipertrofia, a ciência já deixou alguns dados relativamente claros para nós. O que é o mínimo aceitável para o cara começar a gerar hipertrofia? Parece que 10 séries por semana. 10 séries por semana. Tem que ser 10 séries de um exercício só? Não. Olha só o exemplo aqui no que nós estávamos trabalhando. O cara poderia trabalhar 2 séries aqui, mais 2, 4. De peito, tá? Exercício para peito, mudando o exercício de peito. Então foi 2 séries de supino, 2 séries de crucifixo, 2 séries de pec deck. Deu 6 até aqui. Mais 2 séries aqui deu 8. Como é um trabalho adaptativo ainda, ele não fechou as 10, ele está com 8, ele não está entrando ainda no nível mínimo aceitável de volume load para hipertrofiar. Tá tudo certo, estou adaptando o cara. Agora, quando vocês tiraram de 2 séries e passaram para 3, olha o que vai acontecer. Então, 3 séries de peito aqui, 3 séries de peito aqui, 3 de peito, 3 de peito. O que vai acontecer? 3 mais 3, 6, independente do exercício. Mais 3 aqui, então 3 de supino, 3 de crucifixo, 3 de pec deck e 3 de crossover. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Opa, o cara já tem 12. Com essa mínima mudança, até num treino não parcelado, tu já começa a atingir o número de séries mínima por grupo muscular na semana, que isso é chamado de volume load, para atingir um estímulo hipertrófico para o cara. E esse critério, junto com esse critério, tem que estar dentro do meu parcelamento. Critério fisiológico com o critério de cargas de treinamento. E isso a gente vai usar para parcelar o treino. Por quê? Porque eu vou começar a jogar 3 séries aqui, né? Por exercício. Aí, se eu joguei 3 séries, o que acontece com o catabolismo? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai aumentar. Aí o cara vai lá para a curva da recuperação dele, olha o que vai acontecer. Ele vem até aqui. E aí eu vou lá e aplico mais 3 séries de vários exercícios, né? Aqui eu botei só de peito para exemplificar. Vai lá o catabolismo dele. Então o que acontece? Aquela recuperação que eu esperava ter a supercompensação aqui para acontecer, ela está numa curva assim ascendente ainda, ó. Não ocorreu a supercompensação, vai acontecer aqui. Por quê? Porque eu dei cargas mais intensas, eu aumentei o volume de treinamento, o volume load dele, a curva está aqui de compensação e ele vai treinar, ó, quinta-feira ele vai treinar. Logo, ele chega nesse patamar, ele não está no período de supercompensação. Eu estou perdendo a supercompensação dele aqui. Então esse aqui é um critério para parcelar. Porque dessa forma eu não consigo atingir a evolução do cara. Outro critério é essa evolução do volume load, porque o que a ciência mostrou? Se eu começo a treinar um indivíduo com 8 séries, que foi o caso anterior, tá tudo certo. Depois eu migrei para 10, eu já estou batendo o patamar mínimo de um estímulo adequado hipertrófico. E o que a ciência mostrou? Que quanto mais eu evoluo o volume load, mais eu aumento o volume load, ó, mais eu jogo para cima o volume load, maior é o ganho hipertrófico do cara.
A hipertrofia, ela vai tendo ganho, ela vai sendo potencializada. Então eu preciso elevar isso aqui. Então vai chegar uma hora que eu vou jogar isso aqui para 14 séries, para peito, tô pensando só em peitoral, tá? Para os outros grupos musculares a mesma coisa. Daqui um pouquinho eu tô jogando 16 séries e o meu cliente está levando bem o treino com 16 séries. A pergunta é, qual é o tempo da sessão de treino dele? Daqui um pouquinho tu tá treinando com um cliente com 2h30 lá, 2h30 minutos. Por quê? Porque tu tá com um volume load tão elevado para supino, para costas, para isso, para aquilo, que tá levando 2h30. E aí o que vai acontecer? Os últimos exercícios da série, a fadiga acumulada vai fazer ele treinar muito mal esses últimos exercícios, não controlar bem a técnica e eu vou perder o efeito supercompensação. Tá na hora de parcelar, vou ter que dicotomizar esse treino, quebrar esse treino, fazer um treino, e aí a primeira lógica é fazer um treino A e B, vou parcelar em 2 grandes treinos por semana, no microciclo na semana, para voltar a continuar evoluindo com volume load, porque aí me permite ficar aumentando, o tempo da sessão de treinamento diminui, o cara encaixa na vida dele, porque ele não tem 2h30 para treinar segunda, na terça, na quinta e na sexta. Aqui ele consegue encaixar na semana dele, ele consegue encaixar na vida dele. E aí, esse treino grande que ele não consegue encaixar, quando eu parcelo, eu consigo encaixar. E eu começo a ajustar para ter o fenômeno da supercompensação e acertar a dose no fenômeno da supercompensação. Por quê? Se eu pensar em peito, olha só, vamos imaginar que é A e B. Eu vou colocar aqui, ó, vai ficar uma riscaria, mas para vocês entenderem. É A e B, então olha só. Ele vai treinar o A aqui e vai voltar a treinar o A aqui, ó, na quinta-feira. A e A, beleza? Olha o que vai acontecer. Tu tá aumentando o volume load desse cara, é para hipertrofia. Então tu tava com 8, veio para 10 séries, independente dos exercícios, 10 séries para peito, no exemplo. Pode ser para costa, para bíceps, para ombro, para coxa, para glúteo, tanto faz. Só que tu evoluiu para 12, teu cliente está respondendo bem na consultoria online, tu evoluiu para 14, evoluiu para 16, certo? E aí o que acontece? Se eu pegar o peito e olhar a degradação de fosfocreatina, de glicogênio e de proteína, o que está acontecendo agora? Aquele meu gráfico antes era para 8 séries, agora está com 16 séries. Então eu tenho que fazer o gráfico assim, ó. Ele vai lá para baixo na degradação, porque a minha carga é maior, normal. Ele vai destruir, ele vai catabolizar. E aí, olha a curva da supercompensação. Lembra que ele vai treinar na quinta de novo, ó. Olha a curva da supercompensação dele. Olha a curva. Olha a curva. A curva dela é mais longa. Se eu voltar a treinar na terça, o treino que eu fiz na segunda foi tão forte que o cara tá aqui na terça-feira. Não dá para botar treino de peito de novo aqui. Nem na quarta-feira. Olha onde é que o cara tá na quarta-feira, ó. Ele tá evoluindo na quarta. Agora, se eu jogar na quinta, olha a curva dele. Foi lá e tá arredondando aqui, ó. Quinta-feira ele já tem um ganho legal, ó. Aqui, ó. Quinta, olha lá, ó. Ficou uma riscaria. Eu disse que ia ficar, mas para vocês entenderem a lógica, ó. Quinta-feira eu pego o fenômeno da supercompensação. Por quê? Porque ao treinar a segunda e voltar a treinar só na quinta, eu tenho um espaço temporal para peito. Eu estou usando o exemplo aqui, ó. Isso vale para os outros também. Eu tenho um espaço temporal maior. Eu dou um tempo maior entre o treino de peito e voltar a treinar peito. Claro que aqui eu vou treinar costas, membro inferior, depende do parcelamento. Agora a gente vai discutir como é que pode parcelar. Mas eu encaixo o fenômeno da supercompensação ao evoluir o volume load. Eu componho 2 fatores importantes aí para a hipertrofia muscular do cara nessa lógica. E isso eu tenho que pensar sempre no parcelamento. Tem outras circunstâncias que tu vai ter que avaliar também. Tipo, questões posturais que tu aprendeu no nosso primeiro encontro. Talvez tu tenha que não cuidar tanto isso aqui e ter como princípio maior a questão postural, porque tem um problema postural lá que é prioritário. Mas pensando em hipertrofia, esses 2 fatores são os fundamentais. Tem outros também que eu teria que avaliar e tal, como é que o cara recupera bem de um dia para o outro e tal, mas esses são os fatores primordiais para treinar. O tempo também vou diminuir, vou permitir ele encaixar no cotidiano dele de treinamento. E a partir disso, agora a gente começa a pensar que exercícios e grupos musculares entram em A, que grupos musculares entram em B, para encaixar num tempo maior de supercompensação. E aqui já justifica o seguinte, ó, por que às vezes eu tenho que parcelar em ABC? Se eu pensar na mesma lógica, vocês conseguem entender? Olha só, eu estou com 16 séries, mas eu vou evoluindo, daqui a um pouco eu tô com 20 séries para peito na semana pro cara. Tô fazendo 5 exercícios, 4 séries, sei lá, 20 séries. O que acontece com o nosso gráfico aqui, ó?
o cara vai treinar aqui, e aí o catabolismo dele vem aqui para baixo. Vou jogar para baixo do gráfico. Treino pesado, porque ele saiu de 8, foi para 10, para 12, para 14, para 16, está em 20. Está degradando um monte o peito do cara, pensando em peito. O mesmo pode estar acontecendo com os outros grupos musculares. Aí a gente vai analisar o fenômeno da supercompensação, ela vai acontecer assim, ó. Vai acontecer uma supercompensação talvez lá no sexta ou no sábado. Então esse cara treinando ABC, ele vai dar mais tempo de treino para voltar a fazer o A aqui, ó. Vai dar um tempo maior e ele precisa desse tempo maior para recuperar. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, treino de pessoal bem avançado, o pessoal treina na segunda o A, na terça B, na quarta C, na quinta D, na sexta o E, e às vezes ainda tem outro treino parcelado aqui, o F, no sábado. Por quê? Porque o treino de segunda é tão pesado que ele precisa de vários dias, uma semana, para supercompensar, e eu atingir a supercompensação dele. Agora, um cliente iniciante não precisa disso. Um cliente intermediário não precisa disso. Então, um treino A e B para o intermediário fica bacana. Quando que eu preciso do C? Quando o meu cliente evolui nisso aqui. O volume load dele está 20, está 24 e o tempo de recuperação vai se tornar maior. Aí eu preciso fazer o C, segmentar mais ainda o treino para ter um tempo entre os treinos A que compõem o peito maior. Essa é a lógica. Eu faço o volume load e trabalho com a fisiologia. Então agora o que nós temos que pensar? É como pensar que grupos musculares vão no A e B para segmentar e depois quais são os critérios para segmentar ainda mais, do A para o B para o C, para ir segmentando. E talvez, dependendo da situação, eu bote um treino D aqui também. E aí, obviamente, nessa condição, lembrem bem que o outro treino A vai ser aqui e o tempo de intervalo entre um A e o outro será maior. O cara precisa de tudo isso para supercompensar. Se ele estiver treinando pesadaço aqui com volume load alto, ele vai precisar de todo esse intervalo, sim. Então é uma questão evolutiva, é um princípio fisiológico evolutivo baseado num conceito fisiológico, aonde a ciência já demonstrou muito bem isso aqui. Quanto maior o volume load, melhor a hipertrofia. Parece que o limite para fisiculturista avançado são 45 séries para quadríceps por semana, isso que já se identificou em um trabalho de pesquisa em particular, mas não se sabe muito bem o limite. Quanto é o máximo? Vai depender muito da condição do teu cliente. Então a gente vai evoluindo e vai observando. Mas a lógica é essa aqui. Então agora a gente vai ver os critérios só para ver os grupos musculares que eu vou segmentar e colocar no parcelamento aqui. Quadro branco de novo. Então vamos para outro tópico agora. Agora, galera, o conceito, gurizada, a base, a lógica é esse aí, tá? Existem outras variantes, mas a gente decidiu aqui no grupo do Treino em Foco trazer esses pontos para vocês, para pegar esses pontos. Pegar esse ponto já tá bacana. Tem outras coisas aí, mas isso fica para umas outras abordagens nossas aí com vocês, provavelmente aí no Treino em Foco Play, tá? No Premium lá a gente tem outras abordagens que vão te ajudar a avançar do que eu tô falando aqui, mas pegando o que tá aqui, já vai estar bacana pra caramba. Mas nós temos outros materiais no Treino em Foco Play Premium, que é o que a gente tá divulgando aí para vocês, tá? Então olha só, eu vou parcelar o treino. Qual é o primeiro parcelamento? Saindo do Fubari aí, eu vou pro treino A e o treino B. Beleza. Aí vou trabalhar aqui uma ideia bem clássica dos livros de musculação. Qual é a ideia? Quais os grupos musculares que eu vou botar aqui? Então olha só, o clássico aí, né? Costas, vai entrar aqui bíceps. Bíceps. Aqui vai entrar peito, tá? E vai entrar tríceps. Qual é a lógica desse... Claro que tem os outros grupos musculares aqui, eu só estou dando um exemplo. Qual é a lógica disso aqui, né? É que quando o cara faz costas, por exemplo, tem muitos exercícios de costas que, bem ou mal, muito ou pouco, envolve bíceps. Então a lógica dos caras é o quê? Se é para pegar costas, já pegar alguma coisa de bíceps, que pegue costas e bíceps no mesmo dia, porque daí no treino de peito, e o treino de peito, por exemplo, num supino, eu vou ter um trabalho de tríceps junto no supino. Pouco ou muito, a depender aí do foco atencional do cara, tipo de pegada que ele está fazendo, o tríceps está lá trabalhando também. Então a ideia é que aqui o cara não pega nada de costas e nada de bíceps, porque aí ele está recuperando, lembra do efeito de supercompensação? Então esse parcelamento é o mais clássico que tem em termos de região superior do corpo. Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando com costas e bíceps e aqui são os antagonistas de costas, peito, porque costa eu vou abduzir transversalmente, eu vou aduzir, e aqui no tríceps o antagonista é o bíceps. Então, nesse dia de B, eu realmente recupero A, porque eu não estou trabalhando nenhum grupo muscular de A no dia B. Então, é um parcelamento bem clássico, né? Bem utilizado aí da galera para fazer o exercício. E aí entra ombro, por exemplo. Ombro eu poderia colocar tanto num treino como no outro.
Então, por exemplo, aqui, ó, e aí tem outras coisinhas para pensar, né? Posso colocar o ombro aqui, e coloquei o ombro aqui, eu coloco abdominais aqui, ó. Por exemplo, eu vou compondo o treinamento, né? Mas esse é o antagonismo. Aí o ombro tem alguns detalhes, né? Que eu posso pensar. Eu posso pegar esse ombro aqui e segmentar ele em regiões, que seria interessante. Por exemplo, no dia que eu trabalho costas e bíceps, em alguns exercícios de costas, eu trabalho o deltoide posterior, que é ombro, né, gurizada? E quando eu trabalho, por exemplo, o supino, eu trabalho o deltoide anterior, certo? Que é ombro também. Então eu tenho um trabalho de ombro aqui também. Então eu poderia, mesmo num parcelamento A e B, já fazer algo mais complexo. Ou seja, colocar mais alguns exercícios de ombro, 1 ou 2 exercícios de ombro aqui, mais pro deltoide posterior, né? Ó, aqui, ó, posterior, e nesse dia pro deltoide anterior. E o ombro mesmo, feixe medial, aí eu boto um exercício só, porque as outras regiões já estão complementares. Percebe? Então eu já segmentei o ombro. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Nesses parcelamentos aqui, normalmente a galera daí faz o seguinte, ó, joga membro inferior, por exemplo, ou aqui, membro inferior, e aí não segmenta membro inferior, tá? E aqui não tem. Então, poderia talvez, ó, tira os abdominais daqui, ó, só para ver, só para dar um equilíbrio, né, de volume load, e joga os abdominais aqui, ó. Na seção eu vou ter costas, bíceps, ombro, só para deltoide posterior e abdominais. Aqui eu vou ter peito, tríceps, ombro, deltoide posterior, membro inferior. E como aqui eu tenho deltoide posterior, eu tirei um exercício, eu jogo o ombro aqui e tiro de lá, por exemplo. São opções que eu tenho. O ombro fica meio que coringa nessa possibilidade. Membro inferior nenhum. Agora lembrando, se eu jogar membro inferior aqui, ó, tem vários exercícios, né? Exercício 1, exercício 2, 3, 4, os monos, multiarticulares. Então vai dar um volume para a seção B bastante grande. Talvez aqui vocês possam pensar o seguinte, cara, como eu trabalho, é mulher, muito membro inferior, para hipertrofia eu vou jogar o ombro todo lá, ó, vai fazer. Então o ombro que ela vai fazer aqui é só realmente alguma coisa para deltoide anterior que já está envolvido lá no supino. Eu não vou colocar nada específico. Aqui sim, ele já vai trabalhar o ombro deltoide posterior que já está numa remada, por exemplo, e aí eu vou colocar aqui uma elevação frontal, uma elevação lateral, junto com os abdominais. Eu coloco o ombro e abdominal aqui, talvez eu coloque aqui pensando um exercício específico para lombar, se eu precisar fortalecer bem a lombar do cara para sustentar um agachamento, um terra, um búlgaro inclinado mais para frente, eu coloco aqui, certo? Aqui entra os abdutores, adutores de quadril, então é um treino bem volumoso aqui. Por isso que eu só vou colocar lombar se for necessário mesmo, e o ombro só entra deltoide anterior já inserido nos outros exercícios. Então vejam o seguinte, isso aqui que eu estou apresentando para vocês, e alguns raciocínios, parcelamento A e B, para eu poder obter o fenômeno da supercompensação. E dessa forma aqui eu raciocínio pela cinesiologia como é que eu componho o treino A e B. E assim, gurizada, ó, não precisa ter 50% dos exercícios aqui e 50% aqui. Não precisa ser uma divisão matemática, tem que ser uma divisão fisiológica e cinesiológica. O que eu estou compondo aqui tem uma lógica fisiológica e cinesiológica do fenômeno da supercompensação, do volume load e da cinesiologia, né, que eu já estou colocando costas e bíceps devido às remadas, as puxadas, que fazendo costas eu também estou ativando bíceps, muito ou pouco, e aqui peito, querendo ou não, alguma coisa de tríceps está entrando lá, certo? Mas não precisa ser 50%, 50%. O que não pode ser, claro, é eu ter um treino A com 10% dos exercícios e 90% dos exercícios está no treino B. Então é claro que eu tenho que tentar equilibrar um pouco, foi o que eu demonstrei para vocês, mas não precisa ser 50%, 50%. O critério cinesiológico, biomecânico, o critério de lógica evolutiva do volume load, ele é mais importante do que esse critério aí, do que um critério matemático pura e simplesmente. Tenta equilibrar, mas não precisa ser 50%, 50%. Essa é uma forma de pensar. Tem outras formas de pensar, que é o seguinte aqui, ó, pensar parcelamento, tá? Depois eu vou mostrar o volume load aqui para vocês como é que entraria. Treino A, treino B, e aí os caras pensam o seguinte, eu vou treinar costas aqui e vou treinar peito aqui, nesse treino. E aqui eu vou treinar bíceps e vou treinar tríceps aqui. Qual é a lógica disso aqui? Eu vou ter um treino de exercício multiarticular que envolve outros grupos musculares que depois vão ser treinados particularizados aqui, mas esse treino A, mesmo que eu faça assim, ó, são 2 exercícios, 3 séries, tá? 2 exercícios, 3 séries, 2 exercícios, 3 séries aqui.
Então eu tenho um volume load de costas de 6 séries para costas, 6 séries para peito, tá? Tá equilibrado. E aqui eu faço 2 de 3 de novo. Eu tenho 2 exercícios de bíceps, 3 séries, 6 séries totais de volume load. Isso aqui é o volume load, tá? E aqui no tríceps eu tenho 2 exercícios para tríceps, 3 séries de cada um, eu tenho 6 séries para tríceps também. Aí vocês vão analisar, vão ver que no final aqui, só pensando nessa região, né, de membro superior, eu tenho 12 séries aqui e eu tenho 12 séries aqui. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Analisem bem aqui, ó. Mesmo tendo o mesmo número de séries, o mesmo volume load para bíceps e tríceps, peito e costas, é o mesmo, 6 e 6, 6 e 6. Olhando agora do ponto de vista anatômico cinesiológico, o desgaste é igual? O consumo energético, o foco no treino, os exercícios e a sua complexibilidade, o desgaste fisiológico, a elevação da frequência cardíaca, o aumento da temperatura corporal, ou seja, eu estou falando de fisiologia básica aí que tu deve ter estudado na graduação, certo? Se não estudou, tem que dar uma revisada. Conosco, dentro do Training Foco Play Premium, tem curso assim, vai te ajudar bastante a fazer essa revisão. Esse treino aqui, ele é muito mais pesado que esse aqui. Esses exercícios normalmente vão ser compostos por monoarticulares, grupos musculares pequenos, menos de 1/6 da massa muscular total, não tem uma ativação de frequência cardíaca, de pressão arterial e de duplo produto. Aqui vai ter ativação de frequência cardíaca, pressão arterial e duplo produto. Provavelmente os intervalos de descanso que tu vai ter que prescrever aqui vão ter que ser um pouquinho maiores que aqui, para o cara conseguir levar um volume load de 12 comparando com 12 aqui. Então, é possível fazer um parcelamento A e B dessa forma? Nos livros, classicamente, trazem esse modelo de parcelamento. Ok? Dá. Equilibrando o volume load, João, equilibrando o volume load. Só que eu tenho que entender que essas 12 séries aqui vão gerar um efeito. Se jogar a percepção subjetiva de esforço de treino do cara aqui, ele vai acusar um valor bem mais alto aqui do que aqui. Mas esse treino tem uma lógica bem bacana. Quando tu pega um cliente na consultoria online que tu, ao fazer a avaliação com ele, por foto, né? Fazer a avaliação, tu percebe que ele tem um tronco bacana, mas ele tem os braços muito finos. Ele tem um tronco, digamos que nem tá bacana, mas o tronco dele até que tem um peito lá que aparece, tem um latíssimo que tá meio gordinho e tal, mas dá as suas caras, mas o braço do cara é fino. Então o que tu vê? Cara, eu tenho uma prioridade de treino nesse cara. Esse cara tem que melhorar o quê? Braço. Tem que melhorar tudo, né? Tem que melhorar o tronco, mas o braço dele tá mais fraco. Então, diante do que eu estou colocando agora e do que eu tinha falado antes, esse treino era mais desgastante do que esse. Se eu quiser equilibrar a sensação de desgaste de treino, esse treino me permite fazer o seguinte, hein? Ao invés de trabalhar com 3 séries, eu trabalho com 4 séries aqui, e ao invés de trabalhar com 3 séries aqui, eu jogo 4 séries aqui. Consequentemente, 2 vezes 4, eu não tenho mais 6 aqui, eu vou ter 8 séries para bíceps, e eu terei agora aqui 8 séries para tríceps. E então, no total, aqui eu vou ter 16 séries. Ou seja, como o treino é menos desgastante aqui, e digamos que aqui passa a ser minha prioridade de hipertrofia, esse modelo de periodização A e B para a parte superior do corpo ele é bem legal, porque ele te permite evoluir aqui. Aí tu vai dizer, João, mas o cara ainda não atingiu o volume load, aquele básico de 10 aqui. Mas fica bem mais fácil tu atingir agora. Bem mais fácil tu atingir. Se tu trocar aqui para 5, passou para 5 séries, ele já vai atingir aqui, ó, o volume load necessário para bíceps com 2 exercícios só. E aqui com 2 exercícios só, ele já atingiu os outros 10 aqui, ó, que é o mínimo, né? Assim, colocado pela literatura, mas tu tem que evoluir isso. E no total ele tem 20. Aí tu tá comparando 20 contra 12. Mas provavelmente a sensação no final da sessão de treino pode estar bem equilibrada, mesmo com volume load menor aqui e um volume load maior aqui. Esse parcelamento é legal quando? Quando eu tenho prioridade braço do cara. Talvez eu tenha que colocar um antebraço também aqui. Talvez tenha que entrar uma segmentação antebraço. Talvez eu tenha que colocar aqui uma rosca-punho normal, tradicional, invertida. Então é mais trabalho para braço. E tá tudo certo, porque é grupo muscular pequeno que eu vou evoluindo, vai ter um volume total, mas como aqui são grandes grupos musculares, vai ter um desgaste maior. Esse é um ponto. Eu posso trabalhar, olha só, pensando em hipertrofia, pensando em raciocínio, tá? Outra lógica dentro desse modelo bem descrito na literatura, tá? Isso aqui é um modelo que não é meu, é descrito na literatura. Eu posso trabalhar da seguinte forma esse modelo aqui, ó. Como aqui eu sei que vai dar um desgaste menor, se digamos assim, ó, eu trabalho aqui
Costas, 3 exercícios com 3 séries, 3 exercícios com 3 séries. Então, 3 vezes 3, 9 séries aqui, 9 séries aqui. Ou até, vamos botar uma sériezinha a mais aqui, ó, 4 e 4, tá? Para quê? Porque agora eu já atinjo o volume load aquele bacana, ó. 3 vezes 4, 12, 12. Eu tenho já um volume load acima de 10 para costas, acima de 10 séries para peito. E aqui a mesma coisa, 3 vezes 4, 12, 13 exercícios, 4 séries, 12 também. Pô, beleza, o volume load já está atingindo acima de 10, lembra que são número de séries por grupo muscular na semana. Claro que aqui, se ele treina A, B, falha na quarta, treina A, B de novo, ele vai ter 24 séries na semana. Pô, já tá bacana o treino. Já tá bacana. Porque ele treina 12 aqui, mas o treino A ele repete na semana. Ele treina A aqui 12 e o treino A ele repete na semana. Mesma coisa o treino B. Só que a sensação de desgaste aqui ainda é menor do que aqui. Aí o que tu pode fazer? Tu joga membros inferiores nesse treino aqui, ó. E o ombro vem para cá. Lembra do caso anterior que a gente estava discutindo lá? Posso até colocar os abdominais aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que o volume de treino para membro inferior ele é bem grande. Então, como o braço vai dar uma sensação de desgaste não tão grande quanto aqui, aqui vai dar uma sensação de desgaste bem grande. Então, eu jogo os membros inferiores para cá para poder complementar esse treino e jogo o ombro e abdominais para lá, porque aqui eu já tenho 2 treinos de alto grau de desgaste. Ombro e abdominais não vai dar o mesmo grau de desgaste fisiológico do treino. É uma outra opção, considerando ainda o processo de hipertrofia e eu trabalhando com essas lógicas do volume load que eu estou evoluindo com o cara. Essa é a lógica, essa é a parada. E aqui a gente pode até calcular o volume load para vocês verem como é que ficaria nessa proposta de treino, para ter uma ideia, né? Só para a gente pegar uma ideia. Vou imaginar costas lá, ó. Então vamos pegar aqui, ó, o treino de costas, né? Eu estou fazendo 3 exercícios, então eu estou fazendo remada curvada, eu estou fazendo puxada alta e eu estou fazendo remada na máquina. Beleza, 3 exercícios para costas. Posso mudar um pouco, dependendo ali se eu quero mais trapézio, mais latíssimo, com vocês. Aí o que que acontece? Eu estou fazendo, ó, já botei os 3 exercícios. Quantas séries de cada um? Estou fazendo aqui, ó, uma série, 2 séries, 3 séries, 4 séries. Então eu estou fazendo 4 séries. Aqui na puxada alta, estou fazendo uma série, uma segunda série, uma terceira série e uma quarta série. 4. E na remada na máquina, uma primeira série, uma segunda série, uma terceira e uma quarta série. Então eu tenho 4 séries. Quando eu somo tudo isso aqui, 3 vezes 4, 12 séries eu tenho aqui de o que? Volume load. Que era o que eu tinha explicado para vocês, ó. Já estou nessa sessão treinando o que eu preciso para a semana. Só que o meu cliente treina bem, executa bem, chega cansado no final. Né? Tem que ter a sofrência nesse treino. E ele está tendo a sofrência nesse treino, chega cansado. Mas nesse treino A, eu já bati 12 aqui para costas. Se eu pensar em peito, vamos lá, para peito. Só para exemplificar aqui para vocês, né? Para peito eu posso pensar num supino, clássico, né? O treino do cara tem que ter um supino. Posso pensar num pec deck e posso pensar num crucifixo, tá? Crucifixo. Aí ele vai fazer uma primeira série, uma segunda, uma terceira e uma quarta série. Então, 4 séries. Pec deck, ele vai fazer uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta série. O crucifixo aqui, uma primeira, uma segunda série, uma terceira e uma quarta série. Então ele tem 4 séries. Quando eu somo tudo, vai dar 12 séries. Então, tanto para peito quanto para costas, eu tenho em uma única sessão A de treino, eu já estou batendo mais de 10 séries, que é o mínimo para volume load aceitável aí pro cara, já tá bacana. Agora, como é que tá a semana de treino dele? Botando esses treinos na semana. Vamos colocar aqui para vocês pegarem, ó. Vou colocar desse lado aqui, Jefferson, botar a câmera para cá. Vamos lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos imaginar assim. Então vamos lá, ó. Eu tô parcelando A e B, eu fiz o treino assim, o cara tá treinando assim, ó. A, B, aqui ele não treina, X então, né? A, B, aqui ele não treina, aqui ele não treina. Agora, vê lá, ó, é 12 séries que ele está fazendo, 12 séries que ele está fazendo. Então ele tem, no treino A, para peito, por exemplo, ó, peito, tá? Peito. Ele tem 12 séries aqui. Ele vai treinar aqui de novo 12. Então, na semana de treino ele tem quanto? 24 séries. O que que é isso aí, João, essas 24 séries? Isso aqui é o volume load do cara no parcelamento do treino dele. E o mesmo vale para costas. Se eu analisar costas do cara nesse parcelamento que nós fizemos aí, ó, costas, né?
Aí ele treina costas no mesmo dia naquele parcelamento, então é 12 aqui, volta a fazer 12 aqui, e no final aqui ele tem 24 séries. Ele já está com um volume bem bacana para hipertrofia nesse parcelamento. Pode ser um parcelamento onde eu coloque costas e bíceps, peito, e desde que eu faça esse volume de treinamento vai estar a mesma coisa. Só que a única coisa que vai mudar é que não é no mesmo dia que eu vou ter 12 e 12, né? Se eu fizer esse parcelamento aqui, ó, costas num dia, peito no outro, ele vai ter 12 aqui e costas vai ter 12 aqui. Agora, se eu parcelar o treino e, por exemplo, se ele tiver, o pessoal assim, mas ele me deu 3 vezes na semana para treinar. Esse aqui é um ponto bem simples, mas a galera se enrola. O cara tá treinando assim, ó. Vamos lá para vocês verem. O cara tá treinando assim. Olha só. Segunda, terça e tal, ele tá treinando assim. Ele treina só segunda, quarta e sexta. Então ele vai treinar A, quarta B e sexta o A. E o que que acontece? Ele vai ter pro treino B 12 séries aqui. Aqui pro treino A, ele vai ter, se for esse o A, ele vai ter 12 aqui, vai fechar as 24. O treino B, nessa semana, tem só 12, porque ele vai treinar uma vez só. Tá, mas como é que eu resolvo? Porque daí o treino B vai ficar sempre deficitário em termos de volume load. Sem problemas. Sem nenhum problema. B, A, B. A cada 2 semanas, tu equilibrou o volume load dos caras. Porque na outra semana tu começa com B, vai pro A e volta pro B. Simples, gurizada. Muito simples. Só que aí eu preciso de 2 semanas para equilibrar o volume load para reger o trabalho de hipertrofia dele num parcelamento A e B. Se o cara treinar 5 vezes na semana, é parecido com isso aqui, ó, porque ele vai treinar A, B e A. Aí o que acontece? O B ele treina 24. O A ele vai ter 24 mais 12 aqui, ó, porque ele tem em cada sessão 12, aqui vai dar 6, 36, ó, séries. Pô, esse cara tá treinando bem pra caramba. Isso aqui já é um cara intermediário para avançado. Tá com 36 séries, mas é no treino A. O que que eu faço na outra semana? B, A, B. Beleza, equilibrou. Então, quando eu tenho treinos assim, que são ímpares, tipo 3 vezes na semana, 5 vezes na semana ou 7 vezes na semana, e eu tenho 2 treinos A e B só, a forma de equilibrar é a cada 2 semanas, o volume load. E agora tem que ver o seguinte, se treinando aqui com um dia só de intervalo, ó, entre o treino B para o próximo treino B, se ele consegue supercompensar. Talvez não consiga aqui. E aí ele vem para o outro treino B, ele não consiga compensar aqui. Mas aí ele não treina sábado, não treina domingo, ele consegue compensar no outro dia de treino. Beleza, tá tudo certo. Ele não compensa, ele não tem o fenômeno de supercompensação ao longo da semana. Mas de uma semana para outra é dado um intervalo suficiente que ele consiga supercompensar. Esse é o cuidado maior que tem que ter no treino A e B. Porque quando tu treina A e B 5 vezes na semana, tu tem um dia só de intervalo. Então é provável que ele treine bem na segunda, treine bem ainda na terça, mas já apanhando, e talvez na sexta, treine bem na segunda, treine bem na quarta, e na sexta o cara com fadiga acumulada já não treina tão bem. É possível? É. Tá tudo certo, tá? Só que daí vai dar um intervalo grande, ele vai supercompensar e entrar aqui, e tu tá trabalhando com 36 séries para esse louco aí. Esse cara tá trabalhando super bem. E tu tá cumprindo aí 2 critérios bem importantes da hipertrofia muscular. Quando tu percebe que dentro dessa sessão de treino aqui, tá ficando muito longa, porque tu botou agora 5 séries, ao invés de 3 exercícios, tu botou 4 exercícios, já tá ficando muito grande. Os últimos exercícios da série, o cara perde técnica, tá com fadiga acumulada, não consegue render, é a hora de tu passar o treino para A, B e C. Vai segmentar ainda mais. Por quê? Porque o volume load está tão grande que os últimos exercícios daquela sessão ele não rende bem, ele não consegue levar bem. O primeiro exercício de costas ele manda bem, o exercício de peito ele manda bem, no ombro ele já começa a apanhar, em abdominal não rende mais, o cara não consegue fazer. Ou ele não consegue render bem o ombro, porque ele pegou um pouco de ombro aqui, pegou um pouco de ombro aqui, aqui ele não está rendendo bem, porque o volume está muito alto. Aí tem que passar para uma segmentação ABC. Então percebam que não é quando a gente quer, é quando o cliente evolui a um ponto em que eu tenho que fazer essa segmentação agora em ABC. E aí eu tenho que raciocinar de novo um parcelamento dos grupos musculares em 3 doses. E aí eu tenho que ver algumas situações do meu cliente, anamnese, algumas questões de postura, algumas questões de mobilidade que eu tenho que trabalhar, ou um dia da semana ele joga a bola, daí naquele dia eu diminuo o volume de treino dele. Então eu tenho que conciliar com outras coisas, mas a base para parcelar em ABC ou em ABCD, então eu venho de um full body para depois um AB, depois um ABC
e depois, sentindo a necessidade, vendo que o cliente precisa, eu faço um ABCD. Então, gurizada, agora vai uma crítica bem forte do Treino em Foco aqui, particularmente minha. Tem uma galera que entra na academia, às vezes até iniciante, tá? A galera já sai fazendo isso aqui, ó, A, B, C, D e E. Cada dia da semana tem um grupo muscular. Não tem lógica isso, porque o cara vai ter uma carga de treino aqui, vai catabolizar, vai anabolizar, pode até supercompensar, vai perder a supercompensação. Quando ele voltar a treinar o A na outra semana, um iniciante, ele perdeu todo o efeito supercompensatório. Não tem porquê para um cara iniciante fazer um treino ABCD ou ABCDE, e eu vejo às vezes a galera fazendo. Ah, mas o fisiculturismo faz e funciona. Olha o cara do fisiculturismo. Olha o tamanho dos caras, olha o tempo de treinamento. Ah, mas a Ângela Borges, olha o tamanho da Ângela Borges, olha a experiência da Ângela Borges, olha o tempo que ela vem treinando, que ela vem construindo, building, né? Building, bodybuilding, construindo o corpo dela. Então, é uma pessoa extremamente avançada. Estou usando a Ângela Borges porque eu conheço ela e me permite aqui citar o nome dela até com um exemplo positivo. É uma outra situação. Não dá para pegar um iniciante, um intermediário, fazer isso aqui. Eu tenho que sentir a necessidade disso que eu falei para vocês, trabalhando com volume load e supercompensação para ir quebrando mais o treino e sempre raciocinando, fazendo os cálculos de volume load, colocando os exercícios, como eu coloquei aqui, vendo a série, somando, quantificando, vendo isso. E aí tu vai conseguir fazer um bom controle do treino e um bom estímulo de treinamento para o teu cliente. Essa é a lógica maior. Acho que agora dá para dar só uma citada para o cara, a importância de ele manter um constante contato com o cliente, né? Vai saber se o cliente está fazendo as séries, se ele está conseguindo manter os pesos e tal. Eu acho que eu não preciso exemplificar para o cara de novo um segmento de C aí, né, cara? Não, acho que pegou bem. Eu acho que dá isso aí, né? É só detalhes finais. Sim, sim, eu acho que esse aí é o ponto-chave agora. Esse é o ponto-chave. E aí até assim, como é que eu vou saber se o cliente está ou não supercompensando no tempo? Se ele vem não conseguindo completar os treinos. As cargas, carga de treino. Tá, tem que ajustar. Sim, eu vou dar uns exemplos, senão a galera se perde aí. Gurizada, olha só. Cara, essa é a lógica do treinamento, visando hipertrofia. Agora, se eu visar correção postural, se o cara jogar beach tênis junto nesse processo, já começa a mudar. Então, nós aqui no curso, na semana da consultoria online, até eu tava com outra ideia para gravar para vocês aqui, os guris falaram, não, vamos fazer uma coisa bem focada, não vamos fazer muito genérico, senão vai dificultar os caras. Então, beleza, concordei com eles, a gente fez bem focado na hipertrofia, para vocês pegarem a lógica do negócio, né? E a partir daqui vocês têm que evoluir mais, por isso que eu convido vocês a participar do Treino em Foco aí, Play Premium, que é onde a gente tem tudo para avançar nesse processo. Não é querer fazer uma venda forçada para vocês, é o natural. O cara entendeu, isso aqui é o natural, ele vai ter que avançar, vai ter que estudar mais e entender, e no Premium nós temos essa condição de avançar mais, é natural isso. Então, essa lógica que a gente está fazendo aí da apresentação do Treino em Foco Premium para vocês, obviamente ofertar para vocês essa venda é porque é um avanço que vocês vão ter a partir do curso aqui. É um avanço, vocês precisam avançar. Então, se entrar outros elementos aqui, eu vou precisar avançar. Agora, percebo que entrando outros elementos, problemas posturais, a menina ficou gestante, pô, já mudou a perspectiva de treino, o cara precisa de uma mobilidade, o cara joga beach tênis também, 2 vezes na semana, eu vou ter que compor outras coisas no parcelamento do treino dele. Então, eu tenho que avançar outras linhas de raciocínio. Mas, independentemente de ser esse padrão, assim, hipertrofia, né? O cara tá lá só para hipertrofiar. Ou tem outros elementos, eu tenho que saber quando que eu tenho que sair de um treino normal, full body, para um A e B. Quando que eu saio de um A e B e tenho que entrar para um C. Quando que eu saio para um A, B, C, D e tenho que ir para um D. E quando que eu tenho que tomar cuidado que se eu parcelei, eu estava no A e B, parcelei para A, B, C e o treino não está rendendo. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vou entender? Como é que na consultoria online eu vou perceber isso do cliente? Acompanhando o cliente, não tem outro jeito. Acompanhando o cliente no quê, João? Vou ter que estar presencial com ele? Logicamente não é consultoria online, né? Não vai estar presencial com ele. Tem que acompanhar as cargas de treinamento e desempenho de treinamento dele na semana. Quando que eu fiz um parcelamento ABC e não deu certo, eu vou ter que voltar para o EB porque eu dei um passo além do que eu deveria. Eu dei 2 passos no degrau da escada e o cara tinha que ter dado um passo só. Vejam bem, eu parcelei o treino, e nesse parcelamento de treino ele vinha treinando 3 exercícios, 4 séries. Aí quando eu parcelei, sobrou mais tempo, eu vou evoluir e eu passo, por exemplo, a treinar aqui, ó, 4 exercícios, 4 séries. Então vai dar 16 aqui para cada um. Só que aí vem um detalhe. Nessas últimas, digamos no último exercício, eram 3, passei para 4, de 4 séries. No último exercício ele não consegue render no número de repetições que eu queria. Ele fadiga antes, então assim, ó, nesse último exercício para costas eu tinha botado uma remada curvada, só que a perspectiva era o cara trabalhar de 10 a 15 repetições.
Já no primeiro exercício, ele bate 10 fazendo repetição máxima. Eu ajusto o peso, baixo a quilagem, ele consegue bater 15. Beleza, então ele bateu 15 no último exercício, a primeira série. Só que na segunda ele já bate 8, já bate 9. Ou seja, o que eu estou dizendo? De uma série para outra, cai demais a competência de treino. Como é que eu vejo isso? Pelo número de repetições na série. Pô, mas o intervalo não está muito curto? Não, estou dando intervalo de 2 minutos para esse cara. Quando eu parcelei do AB para o ABC, eu aumentei os intervalos justamente porque eu botei um exercício novo e aumentei o volume load dele, então eu passei os intervalos para 2 minutos. Pô, 2 minutos é um intervalo bacana, 2 minutos e meio, mas mesmo assim, na primeira série eu baixei a quilagem, ele até bate as 15 repetições, mas na segunda cai para 8, e se eu deixar a terceira, o cara consegue fazer umas 5, e se eu meter a quarta série, mesmo com 2 minutos e meio de intervalo, ele consegue fazer 5, 4 repetições, tá caindo demais. Na primeira ele bateu 15, tu baixou a quilagem. Então o que está mostrando? Ele está perdendo muito desempenho na série. Provavelmente não estava na hora de jogar ABC para aumentar o volume load dele. O que tu vai fazer? Suspende o treino C, o parcelamento, e volta para o A e B. Pô, João, mas estou restringindo o treino. Não tem nada de errado nisso. Só que tu está acompanhando o cliente na consultoria online e pelas cargas de treino, tu está vendo que quando tu aumentou as cargas de treino, ele não deu conta, ele não está preparado ainda. Ele não está preparado ainda. Então, não é feio, não é errado, não fica pensando assim, eu errei. Não, é uma condição normal fisiológica. Tu testou, não deu, tu voltou, sem problema nenhum. Então, pelo acompanhamento das cargas de treino e como é que eu estou mexendo com elas, eu consigo ver se aquilo que eu mudei não ficou bom, eu volto, sem problema nenhum. Treino mais um mês, 2 meses o A e B, o cara ganha mais condição e aí eu volto a parcelar para o C e muito provavelmente aí vai encaixar o C. Então essa é a condição. Quando eu estou colocando 3 exercícios, 4 séries, e nesses 3 exercícios pensando aí que eu estou botando repetições de 10 a 15, né, 15 a 10. Na primeira série, o cara, no primeiro exercício aqui, ó, lá ó, numa rosca concentrada, pensando em bíceps, na primeira série ele mete 15. Com 1 minuto, 1 minuto e meio de intervalo, na segunda série ele mete 14, na terceira série 14 e aqui vem para 13. Com 1 minuto de intervalo, aí eu baixo o minuto de intervalo entre essas séries, 15, 14, 13, 13. Pô, tá caindo pouco. Esse cara tá sobrando aqui nesse bíceps. Sobrando não, mas não dá para botar mais uma série aqui? Até dá, porque ele tá levando muito bem essas 4 séries aqui. Pô, já tô dando 1 minuto, já passei um intervalo de descanso e ele mete 15, 14, 14, 13. Ou mete 15, 13, 13, 12. Pô, tá caindo muito pouco as repetições, considerando que ele tá fazendo ou na falha ou quase na falha. Então tá bem, ele tá sobrando. E quando ele vai pro outro exercício de bíceps, se repete. Ele manda bem. E quando eu boto outro exercício de bíceps, se repete de novo. O que tá acontecendo? Eu tenho que colocar um 4º exercício aqui. Eu tenho que sair de 3 exercícios de 4 séries e jogar um 4º exercício de 4 séries. E aí, pelo volume total de treino dele e a sessão ficar muito longa, isso está me mostrando o quê? Se eu estou no A e B, está na hora de fazer ABC. Diminuir o número de grupos musculares que ele treina naquela sessão para eu poder colocar um 4º exercício e o cara precisa entrar um 4º exercício, porque ao fazer o primeiro exercício e as 4 séries ele mandou bem, eu enxuguei o intervalo, ele mandou bem, caiu muito poucas repetições no segundo exercício e no terceiro. Pô, dá para colocar mais volume. E a ideia do volume load é ir aumentando. O cara se adaptou, tem condição, melhorou, aumenta o volume load dele. É o que a ciência mostra. Vai aumentando o volume load dele. Claro, com critério, com progressão. E aí, para te botar um 4º exercício, talvez tu tenha que sair do A e B e vir para o C. Ou se tu estavas num ABC, talvez tu tenha que vir para o D, porque daí eu vou segmentando mais o treino e vai me permitindo naquele treino eu poder aumentar o volume e o tempo da sessão, porque o tempo da sessão vai aumentar. Eu não posso ficar com uma sessão de 2 horas, ficar sempre num A e B com uma sessão de 2 horas, 2 horas e meia. Eu tenho que ir quebrando isso, e até para melhorar o volume load dele. Então veja o seguinte, como é que eu vejo que eu parcelei de AB para ABC ou de ABC para D e vou ter que voltar quando ele não consegue efetivar bem essas cargas. Ele até faz bem a primeira série, já faz mal a segunda, as repetições, cai muito na terceira e está horrível na quarta. Isso já sai no primeiro exercício, ou no primeiro exercício ele manda bem, mas no segundo ele já vai mal e no terceiro está horrível. Não dá para fazer isso, tem que voltar para um treino mais restrito ao invés de ABC, ao invés de jogar 4 exercícios, tem que voltar para 3, ao invés de 4 exercícios, voltar para 3.
Então é acompanhar as cargas de treino do cliente, como é que ele está respondendo ao treinamento. É isso, gurizada, na consultoria online. Então tu precisa ter um contato com o teu cliente de alguma forma, vai enviar planilha, tem planilha. Vocês viram ontem, no nosso primeiro encontro, eu trabalho com a X para fazer avaliação postural. A X também faz prescrição, avaliação, esse controle todo de repetições, série, dá para fazer todo com a X. Vocês podem usar qualquer outra plataforma também, mas a X é a que eu uso, é a minha plataforma e ela consegue fazer isso. Tu pode usar uma planilha, tu pode usar outras estratégias, mas tu tem que usar alguma coisa para fazer, para estar em contato com o cliente e entender como é que está o Olha bem, fechando, tá? Como é que está o desempenho dele perante o treino e as cargas de treino que tu impôs sobre o organismo dele, parcelado por regiões musculares que tu veio parcelando aqui, ó. Como é que ele está respondendo? Está respondendo bem? Pode parcelar um pouco mais, quebrar ainda mais, então tipo, entrar com treino E aqui, porque ele está respondendo super bem e aumentar o volume do cara para ele responder. Beleza. Agora, se ele não está respondendo bem, não é hora de aumentar, e se tu aumentou e ele vinha respondendo bem e depois ele perdeu uma resposta positiva, que é esses exemplos que eu te dei, não tem problema nenhum retroceder. Problema nenhum. Tu testou, não deu, o cara não tá na hora ainda, tu achou que tava, aplicou, o cara não respondeu bem, retrocede, sem problema. Mas, fechando, tá? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar o cara, acompanhar os treinos dele, uma vez na semana, pelo menos a cada 2 semanas, o ideal, sugestão minha, semanal. Já que o volume load é semanal, supercompensação tu pode pensar na semana também, então começa a fechar com os 2 critérios básicos que nós colocamos aqui, volume load e supercompensação. Se tu fizer um acompanhamento semanal dos teus clientes, aí não vai te dar tanto trabalho assim, tu consegue acompanhar bem, tu consegue ver rapidamente, quando tu pegar a experiência nisso rapidamente, pô, tá na hora de aumentar esse cara aqui. Tu vai pegando essa experiência na consultoria online, tu vai potencializando o teu trabalho, tá? Essa é a lógica, gurizada, essa é a lógica do parcelamento. Os conceitos são esses, existem outros, para aprofundar Treino em Foco Play Premium, é onde a gente consegue dar continuidade nesse aprofundamento contigo, mas acredito que o que eu mostrei aqui para você já vai te ajudar muito a tu pensar o parcelamento de treino dos teus clientes. Essa é a lógica que tu tem que começar a raciocinar e a partir daqui manda bala, evolui, vai à frente. E trabalha bem, faz um trabalho qualificado, atende bem as pessoas na consultoria online, dá a resposta que os teus clientes querem, leva a eles as respostas que eles querem, traz os resultados que eles querem, cobre o condizente com a qualidade do serviço que tu oferece e os caras vão pagar e tu vai botar dinheiro no bolso, vai ganhar dinheiro e a gente está aí para te ajudar. Espero que esse encontro de hoje, essa aula de hoje tenha te dado um embasamento básico, né? Pelo menos aí para te poder avançar na parte de hipertrofia. Tem muito que avançar e a gente tem como te ajudar, mas aqui, fazendo isso aqui, já vai estar parcelando bem o treino dos teus clientes, tá? Valeu, gurizada, tamo junto. Gurizada, estamos chegando mais um final de curso e eu sempre digo isso e é pura verdade, se tu chegou até aqui, tu é um dos caras que vai mudar a educação física. É a galera que tá ali ralando o peito até o final, que fica até o final porque tem interesse, quer aprender, quer evoluir. Não é à toa que eu tenho aí esse jargão de sempre em frente evoluindo. Eu acredito muito nisso, eu aplico isso em mim e tu estás nessa onda junto comigo, porque tu ficaste até o final. Tu tem interesse em aprofundar. E aí eu tenho um convite para te fazer para esse aprofundamento. Nós temos como te ajudar a aprofundar na tua carreira de personal trainer ou iniciar de forma assertiva, correta, diretiva a carreira de personal trainer? Sim, nós temos como te ajudar. É o Treino em Foco Play. No Treino em Foco Play, nós temos hoje mais de 175 cursos lá dentro, versando sobre várias áreas da prescrição de exercício, da avaliação, da biomecânica, da cinesiologia, dos sistemas de treinamento, da morfologia, do marketing do personal trainer, das ideias de como conduzir uma abordagem com o cliente, tanto na consultoria online quanto no presencial. Ou seja, várias abordagens muito boas, cursos muito bem pensados, com uma didática muito bem elaborada. Eu estou há mais de 20 anos trabalhando no ensino universitário e no conteúdo online. Então a gente desenvolve uma metodologia de ensino, já desenvolveu, e ela já está validada no próprio trabalho nosso. É uma metodologia que vai te ajudar muito do ponto de vista didático a entender os processos e, ao entender mesmo esses processos, essas disciplinas, realmente aplicar na tua atuação de personal trainer. E dessa forma, é a forma que nós temos de te ajudar, de contribuir na tua alavancagem de carreira, no teu aprofundamento da tua carreira, no teu avanço da tua carreira. Então, estou aqui de novo, repetindo, reiterando, vem ser meu aluno Treino em Foco Play, vem participar do Treino em Foco Play. E durante o mês de novembro, na Black November, nós temos um desconto de até
35% nessa plataforma, nessa engenharia de cursos que é para te ajudar ou iniciar a carreira de personal trainer e ter um bom desenvolvimento com ela, ou se já trabalha com personal trainer, potencializar essa carreira. Clica aqui embaixo, conheça em maiores detalhes o Training Foco Play, vai ter muita coisa aqui para te ajudar, tenho certeza. Detalhe importante, temos um grupo exclusivo no WhatsApp que eu respondo direto a galera em áudio para tirar aquelas dúvidas pontuais que a galera apresenta no trabalho, na prática profissional. Então tem um grupo exclusivo lá que funciona muito bem. Estou falando aqui porque funciona muito bem. Então vem ser nosso aluno Training Foco Play, tenho certeza absoluta, vai te ajudar. Para isso, clica aqui embaixo, conhece a plataforma e vem ser meu aluno. Até 35% de desconto. Está valendo o mês de novembro. É agora que tu vai ter a grande oportunidade. Não perde essa oportunidade.